presidente Carlos Luque, em seu nome, quero cumprimentar toda a mesa que alienta aqui nesse recinto. Quero cumprimentar todos os companheiros, entre visitantes, entre vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, quadros formuladores, e só dá porque é uma excelente iniciativa. Sem a formação política, nenhum militante pode construir um projeto de sociedade. Sem formação política somada à organização, não tem como o partido realizar, como eu disse com muita propriedade, que a razão de ser de um partido é chegar ao poder. Mas para que chegar ao poder? Para os partidos de direita é para não ter um status quo. Para os partidos progressistas, populares, de esquerda, compreender é transformar a sociedade, trazer justiça social, mais igualdade, mais oportunidades para a classe trabalhadora. E esse curso, na verdade, ela está sendo um módulo de 4 dias, 5 dias, porque a história do trabalhismo brasileiro, ela demanda, na verdade, a própria história do Brasil republicano. Mas como a gente só tem disponível 15 a 20 minutos, então eu vou sintetizar em algumas bandeiras, né, que o trabalhismo tratou ao longo de sua história. Antes de mais nada, quero saudar também a todos os internautas que estão vendo no canal OLB, e saber que cada um de vocês são partícipes desse processo de construção de uma sociedade mais justa, mais igual, e que o PDT historicamente tem legitimidade e linhas para essa bandeira, e ao mesmo tempo aproveitar os nossos jovens da juventude trabalhista e socialista, que estão no 14º Conélio da UNE, em Recife, cumprimentar a partir da presença do presidente nacional da juventude, Luiz Marcelo Cavalho, e do vice-presidente, na qual eu sou do partido, eu agradeço a ele, o Everton Monte, que também, inclusive, está pensando nesse momento. Eu quero saudar a todos eles que estão debatendo nesse Conélio da UNE sobre a reforma universitária UNE. É uma bandeira histórica do trabalhismo dos anos 50, 70, e que até hoje, mesmo com o governo Dilma e passado o governo Lula, ainda está sendo discutido e não se resolveu que o projeto de universidade que o Brasil precisa. E nós, trabalhistas, temos a resposta. Uma universidade pública, democrática, popular, que dialogue ao povo brasileiro e que atenda ao projeto de país. Algo que outras esquerdas debatem para dentro para não ter a bandeira e a legitimidade histórica que nós temos. Então a gente vai tratar, até mesmo com os vereadores, como era algo rápido, que qualquer passarinho, esse grande quadro que está ao lado do Getúlio Vargas, ele tem uma frase muito interessante, que nas eleições para o governo do Rio Grande do Sul em 1946, ele fala o seguinte: não basta apenas vencer, é necessário transformar a mentalidade social e fazer o nosso programa. Essa é a essência de cada um dos vereadores, de cada um dos prefeitos, de cada um dos militantes que atuam no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento comunitário, no movimento negro, no movimento LGBT, ou em outra área fim. É implementar a linha do partido. Ser um tributo das causas populares como o Brizola foi, como o João Goulart foi, como o Luiz Carlos Prestes foi, que inclusive falta a foto dele, como um presidente de honra do partido e que, quando é incrível que pareça, sempre de faltou pela agenda da democracia popular. E a partir da qual o Roberto Pasqualini, que a gente tem que construir uma mentalidade social, a gente estuda justamente a mentalidade social com as classes dominantes, porque elas têm a sua agenda, elas têm seus intelectuais, organizadores, seus pensadores para promover o seu projeto de sociedade excludente, preconceituoso. E a história do trabalhismo, ela passa por essas contradições. Na Primeira República, ou como eu temos aprendido no colégio, da República Velha, a reivindicação da classe trabalhadora em nascimento sobre os direitos sociais eram vistos como caso de polícia. Como caso de polícia. Na verdade, qualquer reivindicação que o movimento operário, ainda que começasse a se organizar, fizesse para poder constituído, não havia diálogo com o Estado. O Estado baixava corrente e tentava jogar ao nível das classes dominantes, dos setores que incomodavam as grandes empresas. E raros eram as legislações trabalhistas, mais por categorias isoladas. Isso é o Brasil de 1890 até 1930. Isso é o Brasil excludente da República Café com Leite, onde direitos políticos eram cerceados para uma minoria que detinha poder econômico e poder social. Onde a maioria da classe trabalhadora era alijada, inclusive, do direito de votar. O direito liberal mais básico
e a elite sempre colocou desde Alex Tocqueville e outro ambiente no povo brasileiro. E, infelizmente, no Brasil, a democracia, ainda dos modos burgueses, era uma democracia de fundo elitista, excludente. E aí a Revolução de 30 chegou para isso, para fomentar um povo como o principal ator político, a principal classe com que as políticas públicas fossem efetivadas. Com a Revolução de 1930, com a figura de Getúlio Vargas, amparado pelos amplos movimentos sociais, se dá um processo de transformação no Brasil. Quase, talvez, poucos daqui que estejam aqui refletindo, saibam que, com Vargas, há a criação inédita do Ministério da Educação e da Saúde. Ora, na República Velha não havia política clara de saúde e muito menos de educação. Numa sociedade onde havia 80% de analfabetos e numa sociedade onde as universidades públicas eram escassas, poucas, onde você tinha movimentos sociais, inclusive estudantis, que não podiam dialogar com o conjunto da população, mas só para as elites dominantes. Com Vargas, além do processo de extensão das universidades públicas, você tem uma política de cultura tão direcionada que mesmo no Estado Novo, que isso é um encontro que os historiadores petistas não conseguem resolver até hoje, que o ministro da Educação e de Saúde de Vargas, o Gustavo Capanema, que é como seu chefe de gabinete, estava mais com um quadro comunista chamado Carlos Drummond de Andrade, e que dava suporte a quadros como Tim Cavalcante, que era do Partidão, e Cândido Portinari. Vale lembrar que o governo Vargas dialogava com o conjunto da sociedade, mesmo com todo o período de turbulência e na conjuntura nacional baseada no nazifascismo. Vale também referenciar que até os Estados Unidos, que evocam como exemplo de democracia, Franklin Delano Roosevelt governou 3 vezes, não partido dos Estados Unidos. E a Estado Novo, na verdade de Vargas, e é muito bem que ele colocava para cada um dos vereadores, militantes e prefeitos, se houver um impacto político com outras forças, foi a postura que Vargas teve naquela conjuntura histórica específica para levar a cabo os direitos políticos e os direitos sociais da classe trabalhadora. Esse foi o ponto central e que nunca houve na história do Brasil e que os trabalhadores passaram a ser tratados e dignificados como tal. Mas lembrar que, se os trabalhadores não participavam do processo eleitoral, lá no dia em 1932, a justiça eleitoral com tudo de Moraes de eleições. E hoje, fazendo o link com a história, quando o TSE não consegue nem resolver a crise da última eleições, já parece que pode falar com muita propriedade, nós temos essa bandeira histórica da moralização do bloco dentro do Estado republicano. Só nós trabalhistas. É muito bom que se fale, porque muitas forças políticas vão tendo roubar o nosso discurso, tentam apropriar o nosso discurso. Quem quiser ver, no 4º Congresso Nacional do PT, a agenda do PT era toda nossa, justamente do PT. Que hoje fazemos parte da base aliada, que reconhece as nossas agendas nacional estatísticas e trabalhistas, mas administrativamente, eles que questionavam a lógica da Carta de Princípios do PT em 1980, são os mesmos que adotam a nossa agenda em congressos nacionais, como se eles fossem verdadeiros descobridores, quando nós já tínhamos nossa agenda de anos 30, apenas pelos o terceiro B, criado em 1962, que sempre foi crítico do governo Jango, em seu 12º Congresso Nacional em 2009, de repente, o nacionalismo como base para o socialismo. Ora, nós, é outra agenda. É a agenda da característica boa, de um nacionalismo e de um trabalhismo atendendo nas classes populares como meta para o socialismo. O trabalhismo como treinamento caminho para o socialismo. Isso é colocado pelos militantes no dia a dia do partido. É necessário voltarmos às ruas com o nosso discurso. Quando posso, inclusive, como cristão, se apropria de uma agenda histórica que não é legitimidade de arte. Mas por que isso não acontece? Porque falta formação política nos nossos corpos. No momento que o partido está fazendo essa iniciativa de formação política, ela deve ser usufruída por cada um de nós, cada um militante, cada uma pessoa parlamentar, cada um vereador, cada um deputado, cada um senador e cada um dos gestores públicos, seja secretários, seja prefeitos, seja governadores. Porque a partir daí, sim, gradativamente, vamos assumir o discurso popular que o Brasil não precisa. Mas que a esquerda hoje, mesmo com o governo Dilma, ainda não encontrou uma força política
à altura de uma agenda nacionalista e popular. Já citei, por exemplo, a questão da reforma universitária. Por exemplo, vivemos hoje nós temos de pós-modernidade, onde a maioria das esquerdas estão reféns de um discurso onde valoriza o discurso das minorias em detrimento da classe trabalhadora. A classe trabalhadora ela é comparada como se fosse um dentro de outros campos. Mas nós temos uma perspectiva, por quê? Porque a ideia popular em que o próprio PT dizia, debochando do PDT, que o PDT era populista, ela tem lógica no discurso classista. O que é o povo para os trabalhistas? Não é nada mais do que um discurso que, muitas vezes, a esquerda da classe marxista foi incapaz de colocar que nós estamos muitos anos à frente. É a função da classe trabalhadora tradicional. Com o lucro proletariado, e que muitas vezes os partidos comunistas nem são contra os setores marginalizados, os setores de resoluções carecem que não é o lucro do proletariado, é o lucro. E é muito bom, porque é ótimo. Eu não sou lucro. Exato. E isso o trabalhismo sempre foi de casca. O governo do Lisboa sempre defendeu a categoria dos ambulantes. Isso sempre foi de casca nossa. E muitas vezes os segmentos de esquerda tradicional sempre renegaram o ciclo solar. Onde que estão vendo esses setores do lucro proletariado? Hoje que estamos discutindo sobre pós-modernidade entre as minorias, o trabalhismo já discutia antes que o pessoal pegasse hoje sobre o direito da mulher, sobre o direito do negro, sobre o direito do nordestino, do assistido, tudo da Carta de Lisboa. Do índio, que é pioneiro. Hoje a gente tem tantas discussões. Hoje, por exemplo, estou querendo desalojar os índios do Rio Grande do Índio, em frente ao Maracanã, e o PDT sempre foi pioneiro. O primeiro parlamentar eleito do índio foi o PDT, Juruna, Rádio Juruna, quase no norte. A defesa do negro, nas questões políticas públicas claras, na inserção do trem do do combate ao racismo, é uma bandeira nossa. O único partido que elegeu os dois primeiros governadores da história do Brasil republicano foi no PDT. Não foi no PSOL, não foi no PT, não foi no PCB, com todos esses partidos. Foi com o nosso companheiro Alcino Colares do Rio Grande do Sul. Foi com o Luiz Carneiro do Espírito Santo em 1990. E, companheiros, sobre a questão das minorias, vai atentar, e aí para terminar o discurso sobre o expressivismo, que é necessário que o PDT comece a fazer um discurso, inclusive, sobre o segmento LGBT. E muitas vezes, eu massacro não só a questão da homofobia, mas inclusive não há políticas públicas claras de acesso à educação de qualidade, não há políticas claras de qualificação profissional e, ao mesmo tempo, inserção grande de trabalho, porque há discriminação no Estado. E é necessário que haja um debate efetivo dentro do partido. E nós temos condições que temos história, temos legitimidade política e temos uma agenda clara presente no Manifesto PDT em Carta de Lisboa. E confie vereadores, militantes, dirigentes partidários, prefeitos. Se vocês querem entender o trabalhismo, basta resumir a duas agendas. A primeira, o Projeto Nacional de Estatística, onde o Estado ele é o promotor do desenvolvimento nacional, ele é o promotor da condição do crescimento de qualidade de vida do país, a partir da educação, cumprimento dos direitos sociais, como educação de qualidade, saúde estendida a todo o contingente da população, principalmente aos mais miseráveis, alijados do processo social, e o cumprimento dos direitos sociais preconizados no artigo 6 da Constituição. E a segunda bandeira, e que a gente sempre preza muito, é a democracia popular, onde o povo não só é o centro da nossa política, mas é o ator político privilegiado nesse processo de construção da soberania nacional. E por isso, eu espero até a minha fala, desejando a todos os internautas, a todos os companheiros do auditório, que sem formação política e sem organização partidária, nunca teremos um processo de crescimento para poder implementar esse projeto de poder, como o Alberto Pasqualini falou. Não basta a gente ter eleição, é necessário que a gente tenha uma social e fazer a nossa